Olá, no mês do Dia Nacional da Leitura, o programa desta semana apresenta histórias que ganharam um novo significado graças à literatura. Uma comunidade que ganhou voz a partir dos versos. Jovens que trocaram as armas pelos livros. Você vai conhecer a história do teólogo Jeconias Neto. A leitura, ela empodera a pessoa, né? Porque ninguém pode te roubar o que ela te oferece. É isso que a gente faz hoje dentro das penitenciárias e dentro das medidas socioeducativas. É oferecer um tipo de poder que não tem pólvora. Tem ainda dois dos autores do livro Poesia nas Quebradas, Poesia Marginal e Literatura Periférica, obra que conta narrativas, poesias e contos da realidade na periferia. Então a gente usa a literatura, não só a literatura como hip hop, a arte e a cultura, como uma ferramenta de transformação social. Você chegar e ter voz, você ter esse poder de fala, para mim tem um significado muito grande nos tempos atuais, de combate ao racismo, às intolerâncias, aos preconceitos. O meu primeiro convidado cresceu em uma área de vulnerabilidade social e econômica no Distrito Federal. Ainda criança, foi recrutado pelo tráfico, pela criminalidade. Esteve diversas vezes internado em unidades, cumprindo medidas socioeducativas. O ponto de virada dessa história veio a partir da leitura, da literatura. Quem está ao meu lado é Jeconias Neto. Seja bem-vindo em primeiro lugar. Bom, eu queria que você contasse a partir de quando você deu a volta por cima e como é que foi? Bom, as coisas começaram a mudar na minha história a partir do momento que eu comecei a entender o mundo que eu estava inserido, o que ele estava me dando de resultado e que eu não tinha resultado nenhum no mundo da criminalidade. Então, observar isso foi muito importante. E para conseguir ver isso, a minha mãe foi primordial, porque ela nunca desistiu, ela sempre esteve lutando, sempre esteve mostrando, indicando o caminho. Deus, que fez a diferença na minha vida, com a paz, o perdão, né, de você ter hoje a consciência de que você erra, mas que você pode seguir em frente, você pode vencer. E na área da educação, eu conheci um professor na Universidade Adventista, onde eu fui estudar na Argentina, que me deu toda a mão, Dr. Laurento Ionesco, que conseguiu ver através das vulnerabilidades que tinha em mim e que eu trazia comigo, alguém que podia ter sucesso na vida, podia dar a volta por cima. Ele te apresentou autores que você não conhecia, Dostoiévski, Victor Hugo, foram autores que te inspiraram também. Sim, o Dr. Laurentio, ele me apresentou muitas literaturas, muita coisa que me ajudou a pensar, a me comportar de uma maneira diferente. Ele não só me ensinou inglês, espanhol, mas ele me deu livros do George Orwell, Frederick Forsyth, Gabriel Garcia Marques, Victor Hugo. E um desses livros me marcou muito, que foi Os Miseráveis de Victor Hugo, que é uma obra incrível que fala sobre Jean Valjean, que foi preso 19 anos por roubar um pão, né? E toda a luta dele depois que ele saiu, e o encontro que ele teve com o bispo Miriel, que representou muito o que o próprio professor Laurentio fez comigo, de me dar uma oportunidade. E não só isso, né? Ele me ensinou a como me vestir, a como comer, me levou em restaurantes 5 estrelas, me sentou, me ensinou o que aquele talher, para que servia, para que aquele copo servia, a minha postura ao falar, tudo ele me ensinou, ele me colocou em contato com um mundo que eu nunca imaginei que pudesse existir, pelo menos, né? E isso fez a diferença, isso me abriu a mente para falar, poxa, não existe só isso aqui para ser vivido, existe um mundo para ser explorado. A literatura também foi importantíssima. A leitura, conhecer novos autores. A leitura, a educação, conhecer mundos através dos livros, isso foi muito importante para mim. Vou te dar um exemplo, por quê? E quando a gente é apresentado a maconha para a gente na nossa adolescência e infância, é apresentado como um meio de curtir a viagem. Você vai viajar, você vai se sentir bem. Mas quando a gente para ler um livro tão interessante como Os Miseráveis, a gente percebe que não precisa de droga nenhuma para curtir uma viagem, entendeu? Então, a literatura, na minha vida pessoal, ela cumpriu um papel até de substituir algumas coisas que me faziam bem, né? Que eu achava que era bom para mim.
Então a leitura ela cumpriu e cumpre esse papel hoje na minha vida. Você cumpriu a primeira medida socioeducativa muito cedo. Você já lia lá dentro do sistema? Quem está preso não tem o hábito de leitura, né? Pelo menos na sua grande maioria. Porque não teve acesso, viveu uma vida sem muitos direitos ou poucos direitos e que não, de fato, não descobriu a importância da leitura durante sua trajetória. Então não existe um hábito assim dentro das penitenciárias ou dentro das unidades socioeducativas de leitura. Agora, existe um grande incentivo por parte dos profissionais que ali trabalham para que isso seja uma realidade. E alguns projetos que hoje surgiram no país que têm ajudado muito aqueles que estão internados ali e perderam a sua liberdade. Um dos projetos vem sendo desenvolvido pelo Geconias, ao lado de outros amigos, né? O Clube do Livro. Amigos esses que integram o clube, que também são egressos. O Clube do Livro, ele surgiu com a ideia da gente se fortalecer. Então foi bem orgânico, não foi pensado num projeto. O Clube do Livro não era um projeto. Então a gente se juntava, começava a ler sobre alguns assuntos, sobre alguns livros, e isso foi crescendo. Começamos a desenvolver projetos, rodas de conversa em unidades socioeducativas e em alguns presídios aqui do entorno do Distrito Federal, e isso foi se estruturando. E alguns desses que participavam das rodas de conversa dentro das unidades começaram a sair e fazer parte hoje do Clube do Livro dos ex-detentos aqui de Brasília. O Clube do Livro existe há cerca de 2 anos aqui no Distrito Federal e é formado por quantas pessoas hoje, em média? Hoje nós temos 15 pessoas que formam o Clube do Livro dos ex-detentos aqui de Brasília. E vocês se reúnem mensalmente em lugares públicos, em shoppings, em cafés? Parece que não é por acaso, né? Não. Por quê? A ideia do Clube do Livro se reunir em lugares públicos, onde a gente provavelmente não teria acesso, é mesmo de fato para cruzar os mundos, para que a gente possa ver que existe, para além da quebrada, para além da esquina, para além da droga, para além da gíria, para além do rap, para além do grafite, existe também infinitas oportunidades na vida e que a gente, por ter sido criminoso ou ter vivido no mundo da criminalidade ou ser de periferia, não somos ali obrigados a viver o estigma que a gente sempre viveu. Entende? Então, assim, a gente crê muito no rap, no grafite e tal, porque isso está na nossa essência, mas participar de ambientes públicos assim é pra gente, poxa, observar que existem outras realidades e que se eu quiser, eu posso lutar para poder viver outras realidades que existem no mundo. Geconias, eu vou pedir uma breve pausa para você agora aqui na nossa conversa, porque nós vamos acompanhar um vídeo que foi enviado pelo Otávio Júnior, que faz um trabalho muito bacana de incentivo à leitura lá na comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Vamos ver. Eu trabalho há muitos anos desenvolvendo projetos relacionados ao livro e leitura, porque eu acredito muito na leitura e na literatura como ferramenta de transformação. A literatura ela mudou a minha vida de uma forma super arrebatadora. Eu sou muito grato pela literatura que surgiu na minha vida e meu desejo agora é compartilhar livro com as pessoas em determinadas situações, sobretudo as pessoas das comunidades no qual eu ainda continuo morando, e usar a literatura como ferramenta transformadora. Eu costumo dizer que a minha história é um ponto de encantamento ambientado na favela. A história de um menino que comprou um livro em um lixão, e esse livro se transformou na grande paixão, assim, no grande amor. E o meu desejo é compartilhar esse amor com outras pessoas em determinadas situações. Muito obrigada, Otávio. Parabéns pelo trabalho desenvolvido no Rio de Janeiro. Vamos voltar à conversa aqui, Geconias. Qual o resultado do seu trabalho nas comunidades, nas penitenciárias, nas unidades socioeducativas? Sim, hoje nós temos alguns resultados do nosso trabalho. São poucos porque é uma luta do dia a dia, um grãozinho de areia ali que a gente vai fazendo. Mas a gente tem no Clube do Livro pessoas que hoje têm hábito de leitura, estudam, fazem faculdade, entende? Fazem um curso em alguma faculdade, têm sonhos,
Nós temos famílias que, poxa, voltaram a sonhar também, ver os seus filhos ali se desenvolvendo. E nós temos uma sociedade que está sendo impactada com alguns cases de sucesso, algumas pessoas que estão dando o seu melhor. E eu digo assim, que a leitura, ela empodera a pessoa, né? Porque ninguém pode te roubar o que ela te oferece. Então é isso que a gente faz hoje dentro das penitenciárias e dentro das medidas socioeducativas. É oferecer um tipo de poder que não tem pólvora. É uma arma sem pólvora. Ao invés dela matar ou destruir, ela constrói. E quando ela constrói, é um futuro consolidado que ninguém pode roubar. Então, é isso que a leitura pode fazer na vida de pessoas como eu fui e que tantos outros hoje no Brasil estão inseridos, que é no mundo da criminalidade. Os seus companheiros do Clube de Leitura deixaram, de fato, as armas pelos livros. E todos tinham histórias parecidas com a sua, eu imagino, né? Uhum. Para a gente finalizar, você tem um trabalho também de doações de livros. Como é que funciona? As pessoas podem doar livros para que você faça esse trabalho nas unidades de internação e nos presídios? Como é que funciona? Hoje o Clube do Livro desenvolve um projeto chamado Página Virada e nós montamos acervos de livro em algumas unidades penitenciárias que não tem. Então a gente precisa da colaboração das pessoas de disponibilizarem materiais, livros, para a gente poder compor algumas bibliotecas em algumas penitenciárias que não têm essa facilidade. Então nós não só estamos ali executando o projeto, como também ajudando as unidades a se estruturarem melhor para receber projetos de leitura. E você que está acompanhando a gente, o projeto precisa de doações. Por favor, entre em contato com o Jeconias para que esse projeto ganhe cada vez mais força. Por favor, o seu e-mail, Jeconias. O meu e-mail é jeconias.neto@adra.org.br. A Adra é uma ONG aqui de Brasília, né? E o telefone de vocês? E o telefone é 61-3343-5356. Jeconias, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada por dividir a sua história conosco. Uma história de superação, um exemplo, né? Graças à educação, à família, aos livros, sobretudo, né? Obrigado a vocês. A gente faz agora um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto a falar sobre histórias de superação graças à literatura. Eu recebo a Lua e o Matheus, dois dos autores do livro Poesia nas Quebradas, uma obra que dá voz às comunidades da periferia aqui do Distrito Federal. Já, já. O Iluminuras está de volta e hoje a gente faz uma homenagem ao Dia Nacional da Leitura, celebrado em 12 de outubro. Contamos histórias que ganharam um novo significado graças aos livros, à leitura. Ao meu lado, neste segundo bloco, dois dos escritores que compõem a obra Poesia nas Quebradas. Ao meu lado, Matheus Costa, professor, e a Luane Zinga, jornalista, poetisa, intérprete de Libras. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação. Obrigada. Eu queria que vocês contassem para a gente como é que começou esse projeto. Eu sei que existe um projeto chamado Poesia nas Quebradas que deu origem ao livro, né? Meu primeiro contato com o projeto, ele começou no início desse ano, quando a criadora do projeto, a Ravena Carmo, me convidou para participar como intérprete de Libras. Mas o projeto Poesia nas Quebradas, ele atua desde 2015 em escolas, em saraus, em unidades de internação do meio do socioeducativo. E esse projeto, eu identifico ele como importante porque ele leva, além de levar a poesia para as comunidades periféricas, principalmente Planaltina DF, que é onde tem a base de atuação, ele também tenta proporcionar, esse é um dos objetivos, a cultura de paz em contextos de violência. Ele começou numa escola que tinha sido indicada como uma que estava tendo mais problemas com violência em Planaltina, pelo EJA, que é o Ensino de Jovens e Adultos, e a partir daí o projeto só foi crescendo. Então a gente foi levando para outras escolas. Nesse ano a gente conseguiu fazer em 11 escolas o projeto,
E a gente levanta também a bandeira do hip hop, que é a gente foca na poesia, mas também com outros elementos, com break, com o ensino do DJ, das técnicas de DJ, de grafite. Eu via nos olhos das crianças que a gente estava levando essas oficinas o quanto que aquilo era importante para elas, o quanto que elas estavam felizes em ter contato com a cultura periférica, porque elas se identificam com essa cultura. Não é uma cultura que vem de cima para baixo, mas de igual para igual. Então a gente fala, a gente é como vocês, a gente estudou escola pública também, e a gente está aí publicando livros, vocês querem publicar também? Então a gente convidou esses alunos a se inscreverem e participar do projeto com a gente. Então a gente levanta muito a bandeira do protagonismo periférico para que todos possam ter a oportunidade de se considerarem criadores da literatura. Matheus Costa, você como professor, qual é a importância de empoderar essas comunidades, dar voz a essas comunidades da periferia? Tem valor, sabe, assim, eu acho que a gente vive tempos sombrios, né, em que a gente está cada vez mais distante de quem realmente nós somos. E graças a Deus eu encontrei na minha vida o CED de São Francisco, o Chicão, a escola que eu sou vice-diretor, que é uma escola que dá muito valor à arte e cultura. E como isso tem o poder do afeto, né? Quando a gente se empodera da arte, a gente cria uma comunicação que está para além dos nossos olhos, né? Então, foi isso que eu senti com Poesia nas Quebradas. Desde que eu cheguei na escola, eu tento afetar os meus alunos a partir das poesias, né? Então, quando eu entro em sala de aula, sempre entro recitando, sempre incentivando eles a recitarem. E incentivei alguns alunos também a escrever as suas poesias no projeto. Então, foi selecionada uma poesia minha e mais duas de 2 alunos do Chicão, como a escola é carinhosamente conhecida. E você vê o valor que isso tem depois da materialização desse livro. Um dos estudantes que participou do Poesia nas Quebradas já está recitando em saraus pelo Distrito Federal, e ele fica assim muito orgulhoso e feliz quando ele fala que participou do Poesia nas Quebradas. Um outro estudante nosso está representando a escola na Olimpíada de Língua Portuguesa, que também participou do Poesia nas Quebradas. Lua, existe uma identificação muito forte das comunidades com esse projeto? Eles se enxergam ali com a linguagem que vocês usam a partir dos poemas? Com certeza, porque é uma linguagem que é deles. Eles que criam, eles que estão produzindo, eles que estão sendo referência deles mesmos. A gente não está levando para eles pessoas que eles não conhecem ou que eles não têm contato. São os amigos, são os vizinhos, e isso é um estímulo muito forte, porque você fala assim, não está distante de você. Você pode ler também, você pode criar também. Isso é muito importante porque não é uma coisa desconecta do que eles vivem, né? Não tem uma desconexão com a realidade nossa, que é periférica. Por isso que a gente coloca literatura marginal. Por que a gente quer diferenciar da literatura hegemônica? Porque ela é distante. Ele talvez usa um linguajar difícil, diferenciado. Para você ter um impulso inicial, você tem que conversar de igual para igual. E aí, como vocês estão, a gente é da Quebrada igual a vocês, e a gente lê, e a gente produz, e vocês querem ler, vocês querem produzir. Isso é um incentivo muito grande, muito forte. Então, tem os slams, que são as batalhas de poesia também que a gente faz, que eles criam a poesia, o poema no papel, e a gente declama. Então, a gente aprende que a nossa voz tem um poder. Então, a gente usa a literatura, não só a literatura como o hip hop, a arte e a cultura, como uma ferramenta de transformação social. A literatura tem um papel fundamental nisso. Sim, eu queria trazer um exemplo de que em 2016 eu estava fazendo um trabalho com um colega de língua portuguesa e a gente queria falar sobre, na época estava em votação a PEC 96, né? A gente queria conversar com os nossos estudantes sobre ela. E essa proposta de emenda constitucional 96 versa sobre o que especificamente? Sobre os cortes de verbas para educação e saúde. E na época a gente estava dando aulas na rua, e aí surgiu um projeto que a gente tem lá em São Sebastião, que é o Escola na Rua.
E o Escola na Rua leva o discurso do direito à cidade, né? E na época ele estava trabalhando com Carlos Drummond de Andrade e a gente queria passar isso para os nossos estudantes, né? Então a gente pegou o livro A Rosa do Povo e tinha naquela situação tinha um poema que me marcou muito, A Flor e a Náusea. E nesse poema eu me vi na figura do Carlos Drummond de Andrade carregando uma angústia de estar vivendo uma divisão política, de estar vivendo um aflito, uma angústia de estar na cidade. E eu, cara, como é que eu passo isso? Né? E declamava para os estudantes, a gente recitava para os estudantes, mas eles não conseguiam ter essa percepção da angústia que ele estava vivendo, que era uma angústia muito parecida com os dias de hoje. Então, assim, como é que a gente faz para chegar, né, esse discurso chegar? Então, eu me vi na obrigação de me reconhecer mais enquanto um sujeito periférico, um sujeito negro, um sujeito jovem, que é professor e falando para pessoas que nem eu. Então, comecei a escrever mais numa linguagem que alcançasse eles. Lua, Matheus, eu vou pedir uma breve pausa agora porque nós temos um quadro chamado Minuto Literário. Hoje quem está conosco é o mestre em literatura Paulo Paniaggo. Ele falou um pouquinho sobre a psicologia da leitura. Vamos ver. A leitura é uma das atividades mais gostosas e divertidas que você pode fazer na vida. Além disso, ela melhora você. À medida que você lê, você vai se aprimorando, se tornando um ser humano melhor, porque interagindo com o outro, com a ideia do outro, você, como leitor, e o autor que não está presente, mas as palavras estão, você vai se melhorando. Essa atividade é muito bacana também, porque enquanto você lê, você acaba fazendo uma espécie de autoanálise, de reflexão sobre quem você é no mundo. E isso, óbvio, te melhora também como ser humano. Mais do que isso, os personagens se apresentam para você de uma forma tão aberta, tão expansiva, tal como você nunca vai ver na vida real, em que as pessoas estão sempre camufladas ou apresentando uma face social. Ali na literatura isso não é necessário, não precisa. Então você consegue alcançar o coração, a alma dessas pessoas realmente. Uma última dica é um livro do Alberto Mangel, que é um barato, chama-se Uma História da Leitura. Ele faz um panorama de como é que se leu ao longo dos séculos. E conta, por exemplo, que até o século X as pessoas só conseguiam ler em voz alta. A leitura silenciosa só começa a aparecer a partir daí. E aí, claro, como é que essas coisas vão mudando o mundo. É uma bela dica, acho que vocês vão gostar. Obrigada, Paniaggo. Bom, Lua, Matheus, eu não posso finalizar o programa sem antes pedir para que vocês leiam um trechinho aqui. Lua, vamos começar por você. Matheus, por favor. Você falou um pouquinho sobre o que na sua poesia? Em linhas gerais, o que você abordou? Nesse poema eu queria falar sobre os caminhos que a gente tem na vida, sobre as dificuldades. Tem um pouco a ver com solidão, com depressão, mas com a busca pela contemplação também. A busca por saídas, assim. Também tem uma foto bem bonita aqui junto com o poema. Todas as fotos que aparecem aqui no livro, elas também foram retiradas nas edições que a gente fez nas escolas. Então, são dos alunos que participaram do projeto. Essa menina também participou. O nome é Contemplação e Humanidade. Não deixarei que minhas trêmulas mãos derrubem mais copos, ou que essa gangorra humana me desestabilize. O leite uma vez derramado não volta mais para a jarra. O espelho uma vez quebrado possui cicatrizes. A estrada é longa e o horizonte é logo ali. Ando com os pés descalços, para que os espinhos me façam sentir. Humanidade, solidão e inverno. O frio não mais me assusta, ele também está dentro de mim. O caminho segue a menina, e a menina rosnando lhe diz: não deixarei que me desestabilizes, não deixareis que domines aqui. Meu peito é fogo, meu peito é brasa, é alma, é paixão. A menina segue e caminha, em busca de contemplação. Matheus, você falou um pouquinho sobre o quê? Nessa poesia eu carrego assim, um discurso muito forte do direito à cidade. Eu imagino que a gente precisa repensar as cidades a partir de cidades que sejam feitas para pessoas, para humanos. Vejo que as cidades hoje em dia elas não são pensadas para as pessoas. Elas são pensadas para pessoas investirem, e isso vai muito de encontro
a uma lógica que é muito perversa, principalmente com quem é de periferia. Então acorda, juventude periférica. Acorda, acorda, juventude periférica. Senão o sistema leva uma leva, deixando nem gente honesta para contar o início dessa conversa. E assim nos fizeram, sujeitos sem identidade, sem olhar crítico para a realidade. Cadê nosso direito à cidade? Fica aí essa reflexão de acorda, né, para que a sociedade acorde, os jovens, né? Assim a gente termina mais esta edição do programa Iluminuras. Eu quero agradecer demais, parabenizar pela iniciativa de vocês, pela participação em projetos ligados a incentivo à cultura, à leitura. A gente que agradece. Foi muito bom estar aqui com vocês. Sim, gratidão. Obrigado pela oportunidade. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição. Lembrando que para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.